Agora tá. Tá? Vamos lá. Continuando do livro Também Somos Luz, de Espírito Irmã Maria do Rosário, de Lúcia Cominato. Aprende a esperar. Muitas vezes, a espera por algo ou por alguém se torna angustiante. A espera, porém, não deixa de ser um teste de paciência. A falta de paciência torna a espera mais longa. Quando ficamos a esperar que algo aconteça de melhor em nossa vida, em vez de nos entregarmos à irritação ou à ansiedade, procuremos cultivar pensamentos positivos, na certeza de que esperamos ou desejamos aconteça da melhor maneira possível. Se, ao contrário, passarmos a cultivar pensamentos angustiantes de que a demora pode significar fracasso, plasmaremos para que o pior aconteça. Espera, pois, com paciência e serenidade, antecipando a alegria e a obtenção daquilo que esperas haverá de trazer-te. Para muitos, porém, a espera se torna uma verdadeira tortura. As horas ou os minutos se arrastam lentamente. Já aqueles que procuram conservar a leveza mental, com pensamentos elevados, ou se distraindo com outras coisas, o tempo passará como se fosse apenas alguns minutos. Se a natureza não tem pressa, aguardando a época certa para o surgimento das flores, que mais tarde poderão se transformar em frutos, porque nós, criaturas humanas, temos tanta ansiedade na busca de soluções humanas, ou de soluções ou de acontecimentos que desejamos alcançar. Porque não nos tranquilizamos diante de qualquer demora que tenhamos de enfrentar? Porque sermos tão apressados, querendo que tudo se resolva com rapidez? Se para nascer ficamos no ventre de nossas mães durante 9 meses, porque desejamos resolver situações complicadas num passe de mágica. Aprendamos, pois, a ser mais calmos e saibamos esperar com serenidade que tudo aconteça no seu devido tempo. Tenhamos fé e nos glorificaremos antecipadamente por aquilo que esperamos conquistar. Vou ler aqui rapidinho, tá, Jorge? Tudo bom. Ainda falta 5 minutos. Vou ler aqui que eu separei uma... Estou arrumando aqui o meu... Vamos lá. É do livro Favos de Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. É um livro também de perguntas e respostas. Muito lindo, muito bom esse livro. Recomendo a todos. Favos de Luz.
Pergunta 62. Qual é o tipo de mediunidade que dá mais rendimento no intercâmbio com os espíritos? Essa é uma pergunta que fizeram aos espíritos. A resposta é a mediunidade do amor. As demais são recursos que usamos para chegar a essa faculdade divina existente em todos os seres. É no intercâmbio com o amor divino que a razão se aprimora, que o perdão estabelece condições para a verdadeira fraternidade, que a confiança avança construindo a paz, que a certeza na vida espiritual recebe a bênção de fé. Sem amor no coração, não poderá existir mediunidade, com rendimento na esfera de Jesus. A faculdade em si nada representa para a alma, se essa não condicionou sua vida nos preceitos coordenados pelo Cristo. Bem, falar sobre a mediunidade, né? Diz que sem o amor, a mediunidade é em vão. Eu vou começar como Jesus nos ensinou, como está nos evangelhos. Está escrito, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Temos só 3 pessoas, mas vamos iniciar o estudo, né? Fazer a prece, tá? E depois vamos estudar, ou um bate-papo, né? Deus, nosso Pai, Deus de amor, de infinita bondade, te agradecemos por mais uma semana que estamos aqui presentes, estudando, trabalhando, orando e pedindo para os irmãos necessitados. Nós, em verdade, nós só agradecemos por tudo que passamos, por tudo que aprendemos e por tudo que vamos passar. Agradecemos por estarmos aqui, enquanto muitos estão em sofrimento, muitos estão nos hospitais, muitos estão nas ruas, muitos não têm o pão de cada dia, muitos não têm teto, e nós, graças ao grande Pai, Criador de todo o universo, aquele que em tudo pode, criou as galáxias, os mundos, criou-nos espírito puros e ignorante. Ele é o Senhor de toda a criação, é o Pai de toda a humanidade. Somente a Ele cabe todo o poder. E a Jesus Cristo, maior Espírito que entre nós aqui habitou, o médico dos médicos. A Ele pedimos em nome de várias pessoas que se encontram doentes. Márcia Janete Silveira de Souza se encontra internada na Fiocruz, sintomas graves de Covid. Marcela Silva Souza, Maria Lúcia dos Reis, Ariane Reis de Souza, e não podemos esquecer a irmã Kátia, todos os irmãos da face da terra, não só aqueles que são próximos, porque todos são filhos de Deus Todo-Poderoso. E nós temos que pedir por todos e agradecermos por estarmos aqui nessa condição de pedinte para nossos irmãos, fazendo essa caridade. E se nós estivermos do outro lado, também doente, que Deus também possa olhar por nós, que possa olhar por todos os médiuns de nossa casa, que possa abençoar essa nossa casinha, abençoar todos os médiuns, abençoar a toda a humanidade.
e em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciar mais uma tarde de estudos no dia de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Parece que está... Ah, não. Pensei que estava escuro, mas é o óculos. Pessoal, como eu falei, não importa a quantidade de pessoas que esteja presente ou não, Jesus nos ensinou isso há muitos e muitos anos, há 2000 anos, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, vamos trabalhar, né? Na verdade, vamos aprender um com o outro. Nós paramos no... Deixa eu botar mais claro aqui a luz. Paramos no... esse meu... Acho que está fraco. Essa minha luminária. Paramos, na verdade, no capítulo 8º, né? Bem-aventurados puros de coração. Mas deixa eu botar na tela que fica melhor para nós visualizarmos. Deixa eu botar aqui na tela, já. Bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Os que têm puro coração, isso. Nós paramos semana passada, eu botei aqui os asteriscos e vou falar, gosto sempre de falar um trecho do que eu passei semana passada e para entendermos melhor onde paramos, onde eu botei os asteriscos, eu vou falar aqui onde eu parei, onde eu li semana passada que devemos entender, né? Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão remédio no bem. Isso eu quis dizer que é aquele velho ditado: se nós não aprendemos no amor, vamos aprender com a dor. É isso que quer dizer. Estiverem fartos de sofrer com o mal, quando estiverem. Ninguém quer sofrer com mal, né, gente? Ninguém gosta de dor. Uma dorzinha de cabeça já é muito ruim, né? Incomoda demais. Então, as pessoas tanto sofrer, vem reencarnação, não aprende, continua praticando o mal, não ouve a voz de Jesus, não ouve o Evangelho, não estuda, não vai a uma igreja, nenhuma religião, nem nada, não busca a Deus. Na verdade, não é religião, não buscam a Deus. Então, quando eles estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. Claro, gente, todo dia eu estou sofrendo, estou fazendo mal, mas também estou recebendo, estou sofrendo. Procurarão remédio no bem. Aí é a conversão, é onde nós realmente aprendemos na dor. A dor não é bom para ninguém, ninguém gosta, quer dizer, não é gostar. A dor não é o normal do ser humano. Aquele que disser que gosta de dor, ele pode ir para o umbral direto, porque a dor não é normal. Ninguém gosta. Então, se tiver alguém aí no mundo, esse realmente é masoquista e já está no umbral, no mundo mental dele, né? Então, procurarão o remédio no bem.
a reação desses vícios serve, algumas vezes, de castigo para uns e de prova para outros, né? É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal. Quer dizer, não é Deus. Oi. Então, não é Deus. Deixa eu sair aqui. Vou sair da outra tela. Desculpa aqui, tá, gente? Continua, desculpa aqui, tá, gente? Deixa eu ver se alguém aqui está. Sei se tá. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado. Pronto, né? Assim, ótimo. Eu falei aqui algumas vezes de castigo para uns e prova para outros. É dessa forma que Deus tira o bem do próprio mal. Quer dizer, Deus não traz o mal, mas as leis que Deus criou, Deus faz com que nós plantamos e nós colhemos. Então, se nós estamos colhendo o mal, nós vamos procurar o bem, nós vamos pela dor. Então, não é Deus que tira o bem do próprio mal. Deus não criou o mal. O homem criou. Mas as leis de Deus fazem com que, através do mal, através das dores, nós procuramos o bem. Então, é dessa forma que é a interpretação do Evangelho de Jesus. E que os homens aproveitam as coisas mais ou desagradáveis. Nós, únicos responsáveis por tudo que aconteça na nossa vida. Que nós é que escolhemos as coisas mais ou desagradáveis. Então, sendo assim, disse-á que o mal é necessário e durará sempre. Necessário por isso, porque o homem, ele ainda está num nível espiritual inferior, um mundo de provas e expiações. Então, o mal é necessário nesse sentido, para que o homem aprenda com a dor. Pois, se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Quer dizer, Deus não procura um meio de castigar os culpados, não. Tá? É uma forma de como eles colocaram, mas é o homem mesmo que procura o seu caminho. O homem, livre-arbítrio para seguir entre o bem e o mal. Mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Foi onde eu parei. Castigo no bom sentido, né? Que Deus não castiga o homem que se castiga, o homem que descumpre as leis da natureza. Como eu já falei uma vez aqui, se nós colocarmos a mão no fogo, vamos queimar a mão. Se botarmos a mão na tomada ou no fio desencapado, querendo, né, para ver se o choque é ruim, culpa é nossa. Não podemos culpar ninguém. Então, voltamos lá embaixo. Suponhamos a humanidade transformada numa comunidade de homens de bem. Vamos sonhar, né? A humanidade transformada, né? Que nós queremos, né? Humanidade boa, transformada
numa comunidade de homens de bem. Ninguém procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Mas para isso nós, primeiramente, temos que ser bons. Então, para que a Terra passe por essa transformação, passa por esses problemas que estamos passando nessa transformação, né, para um mundo de regeneração, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que procurar ser melhor, procurar ser bom, porque senão nós, como eu já falei aqui, vamos para um plano espiritual inferior. A Terra não deixará de evoluir. Tudo evolui na Terra, tudo na humanidade, na galáxia, tudo evolui. A Terra evolui, o homem evolui. A Terra não é o ser inanimado. A Terra, somos nós que constituímos a Terra. Então, a Terra sofre com as queimadas, com a poluição e as catástrofes, né? Tsunamis, inundações, tudo que não ocorria há anos atrás. Então, se o homem não interferisse na natureza, se o homem não interferisse na terra e nada que seja de Deus, não haveria desastres, desgraças e tantas coisas ruins que estamos passando, né? Então, voltando aqui. Esse é o estado dos mundos avançados, lá em cima, como dissemos. Suponhamos, né? Suponhamos, para nós tem que supor, porque ainda não estamos lá. A humanidade transformada numa comunidade de homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Então, esse é o estado dos mundos avançados. É onde nós, um dia, pode passar séculos e séculos, vamos alcançar esse mundo avançado, de onde o mal foi excluído, e será o da Terra. A Terra está programada para ser esses mundos avançados. Primeiramente, de regeneração, e depois os mundos mais evoluídos. Mas, por hora, ainda provas e expiações e nessa via de transformação. Mas é o estado do mundos avançados, e a Terra ou será, independente de nossa vontade. Se nós não melhorarmos, quando houver progredido suficientemente, se nós não melhorarmos, nós seremos exilados, como exilados foram as pessoas de Capela. E nós seremos exilados para outro mundo. Mas a Terra está destinada a ser um mundo melhor, sem sofrimento, sem dor, sem mal, sem pessoas que fizessem mal ao próximo, sem doenças, sem nada que tornaria o homem infeliz, nada que tornasse o homem, que fizesse o homem sofrer. E isso depende de nós permanecermos na Terra. Isso é evolução, tanto nós evoluindo, quando o nosso mundo também evoluirá. Primeiro regeneração e depois mundos superiores. Mas, enquanto alguns mundos avançam, tem mundos superiores. Estudamos isso no Livro dos Espíritos. Outros se formam, povoados por espíritos primitivos, que é onde muitos serão exilados, aonde a Terra foi também um mundo primitivo. A Terra foi, na Idade das Pedras, Homem das Cavernas, dinossauros. Fomos mundos primitivos e progredimos, fomos progredindo. E estamos no ápice também de progredir mais ainda para o mundo de regeneração. Então, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos. Nós, apesar de termos espíritos aqui na Terra, primitivos ainda, comete barbaridade,
Nós vemos o dia a dia acontecerem, vemos nos noticiários, ainda existem espíritos primitivos, mas prevalece um pouco mais o espírito meio a meio, né? Bons e primitivos. Né? Se tivesse mais bons, o mundo já seria de regeneração, mas chegaremos lá. E que serve ainda de morada de exílio e de local de expiação para os espíritos imperfeitos. Então, se nós continuarmos insistindo no erro, como nós somos ainda imperfeitos, nós seremos exilados e continuaremos no mesmo mundo que vivemos hoje, ou talvez até pior. Não que nós vamos regredir. O espírito não regride, mas, dado a nossa inconstância, a nossa relutância em querer mudar, nós vamos permanecer como estamos. Né? E ir para o mundo inferior não é involução. Ir para o mundo inferior é resgatar os débitos que nós temos, que não resgatamos no mundo atual, nessa oportunidade que nós estamos tendo. Dizem, né, que é a última oportunidade. Os que estão encarnados agora só reencarnarão na Terra se seguir a moral do Cristo. Tudo o que está escrito acima. Né? Pessoas boas, onde o mal foi excluído, onde houver o bem, onde prevalece o amor, a caridade. Então, espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornaram felizes. Então, aqueles que não progredirem serão rejeitados e irão exilados. A gente me permite passar aqui rapidinho eu gosto muito de passar umas coisas boas, e eu queria passar aqui uma mensagem de Chico Xavier. Isso é rápido, e isso aqui agora estou aprendendo. A tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Bem, nós temos sempre que aprender algo com Chico Xavier, né? Tem sempre realmente uma mensagem linda, tem sempre e, na verdade, ele vive o Evangelho na prática, o Evangelho que nós precisamos pôr em nosso coração. Chico Xavier, ele vive esse Evangelho, viveu esse Evangelho com prática,
tudo para ele foi realmente provações e aprendizado. Ele colocou em prática tudo que ele aprendeu. Então, foi um dos exemplos vivo, né? Nós temos que agradecer, né? O brasileiro tem a fama de mal em tudo agora, né? Então, nós tivemos aqui um espírito de luz e teremos tantos outros que ajudarão a Terra a se tornar um mundo melhor, um mundo de provas e expiações, quer dizer, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós já tivemos Emmanuel reencarnado, né? Chico Xavier, onde está ajudando nessa transformação. Nós temos Divaldo Pereira Franco, um grande espírita, um grande ser de luz. E, gente, uma curiosidade, todos esses espíritos, eles estiveram junto na época de Jesus, não foi por acaso. Já falei aqui, todos sabem, né, quem leu há 2000 anos, Chico Xavier foi a filha de Públio Lentulus, um senador romano muito influente. Na verdade, tinha mais poder que Pôncio Pilatos. Ele foi enviado do imperador, né, do César, lá na época, Tibério César, enviado para Palestina, Jerusalém, para controlar, porque nem Pilatos conseguia controlar as rebeliões, né? Judeus nunca aceitaram ser submissos. Passaram por tantas escravidões, tantos cativeiros, que eles não aceitavam mais escravidão. Então, Chico Xavier foi a Frávia, filha de Públio Lentulus, que teve encontro secreto com Jesus, por ser um senador muito importante, não queria expor. Já pensou um senador acreditando em Jesus, seguindo Jesus, seria o fim do Império Romano, né? Ou ele seria crucificado também, ou seria deposto, né? Mas Chico Xavier, gente, ele foi Frávia, ele não conheceu Jesus, mas foi curado por Jesus, porque Públio Lentulus, Emmanuel, ele foi pedir a conselho da mulher, né, a mulher de Públio Lentulus, que seguia Jesus, era seguidora de Jesus, ela foi pedir pela Frávia, que estava doente. E ele foi ter com Jesus secretamente, né? Se algum romano visse, acabou a carreira do Públio Lentulus, senador. Acabou. Então, Jesus curou a Frávia à distância. Frávia, Chico Xavier, não conheceu pessoalmente, mas esteve no período. Outro que esteve lá, Divaldo Pereira Franco, foi filho da da Joana de Cuso, foi Clara de Assis. Também esteve lá na época de Jesus. Ela era seguidora. Jesus não teve os 12 discípulos e apóstolos depois. Jesus tinha variadas pessoas que seguiam, se vê aquela multidão de pessoas seguindo Jesus, né? Não era só 12. Tinha Maria, a mãe dele, Maria Madalena, Maria e Marta, aquela cujo o irmão está nas escrituras que Jesus ressuscitou, né? Mas isso é motivo para outro estudo, né? Maria e Marta era seguidora de Jesus, tinha uma legião muito grande, eram milhares de pessoas que seguiam Jesus pedindo milagre, querendo. Teve uma tocou na veste dele porque não conseguia chegar perto. Se eu ao menos tocar na veste dele, eu serei curada. E foi curada. E ele sentiu aquela vibração que saiu dele. E ele falou: quem me tocou? E a mulher se entregou e falou: eu não consegui chegar perto. Se ao menos tocasse em sua veste, seria curada. E ela foi curada. Jesus falou: sua fé te salvou. Mas voltando, gente, queria falar rápido sobre isso, porque é muito importante, porque são os espíritos que farão essa transição planetária. Joana de Cuso foi depois Clara de Assis. E Divaldo era filho da Joana de Cuso. E ela era mulher de um
de um importante também lá na corte de Herodes, que também não podia seguir Jesus diretamente. Ela, escondidamente, junto com a mulher de Públio Lentulio, seguia Jesus. E elas eram aquelas pessoas que era o apoio, que levava a refeição, levava isso, água, aonde eles estivessem, levava a roupa para eles trocarem. Ela era a logística, né? Então, tinha variadas mulheres que seguiam, né? Então, Joana de Cuso seguia Jesus. Divaldo era seu filho, era um menino, né? Era um rapaz. E, após a crucificação de Jesus, e Joana de Cuso perdeu o esposo, né, que era da corte de Herodes, e perdeu também a condição que ela tinha. E ela continuou seguindo Jesus, e foi jogada lá na arena e queimada viva, junto com Divaldo e um outro filho, aquele que seguia Jesus, para quem viu o filme, né, aquele que seguia Divaldo, né? Divaldo tinha aquele amigo inseparável, né, que conheceu na faculdade, no trabalho, quer dizer. Então, eram os dois filhos de Joana de Cuso, que mais tarde veio a ser Clara de Assis. E segundo Divaldo, Joana de Ângeles reencarnará aqui no Brasil para ajudar nessa transição planetária. Então, Emmanuel já está encarnado e Joana de Ângeles também reencarnará. Então, você vê que está renascendo aqui na Terra espíritos de luz, espíritos que tiveram com Jesus, tiveram na época de Jesus. Não sou eu que atirei pedra lá na cruz, né? Então, mas foram aqueles que seguiram Jesus, eram apóstolos de Jesus. Muitos estão reencarnando e outros reencarnarão para ajudar nessa transição planetária, para que a Terra seja um mundo de regeneração, onde não haverá mais tanto mal quanto existe hoje, tantas doenças, tanto sofrimento. Prevalecerá mais o bem do que o mal. Então já é um mundo mais feliz. E aqueles que aqui tiverem, ou aqueles que reencarnarem aqui, já viverão num mundo melhor. Mas isso, se nós realmente fizermos a nossa parte, né? Se formos aprovados, fizermos o dever de casa e for aprovado de ano, né? Se for reprovado, volta. Como a Terra já será de regeneração, não volta para a Terra, volta para vai ser exilado, volta para o mundo inferior. Mas, gente, falando sobre Chico, é importante falar porque Chico, gente, foi uma... nós ainda não temos consciência desse espírito que habitou aqui há pouco tempo entre nós. Ainda não temos consciência. E não conhecemos, por exemplo, também, não temos o porte espiritual que Chico Xavier tem. Ainda não temos essa consciência. Ele esteve na época de Jesus. Divaldo também. Então, esses dois grandes seres que aqui propagaram o ensinamento de Jesus, propagaram o evangelho de Jesus, as boas novas, né? O espírito da verdade, a terceira revelação. Eles aqui propagaram essa doutrina, que é a nossa doutrina, que estamos aqui estudando, eles realmente são espíritos de muita luz. Nós comentamos, um dia eu tive lá quarta-feira, fui ver a obra, né? Fui ver lá o ladrilho lá que está arrebentando e pretendo voltar lá segunda, lá com o pedreiro. Não pude ir por problemas de saúde na família, né? Mas vou voltar segunda com o pedreiro, já vou até ligar para umas pessoas também que ficou responsável, né? Marli, a mãe Creia, para ver se está tudo certo, se ele já pode ir. Mas eu tive lá. Então, num dos estudos que a mãe Creia falou, ela falou sobre as pessoas que citou a Gretchen, mas não é criticando, né? Falando em pessoas, nós não falamos mal de ninguém, né? Nós damos exemplos. Ela citou que ela fez mais de
50, 20, 30, não sei, práticas, assim, coisas assim absurdas. E falando, o que acontece, gente? O que acontece com essas pessoas que fazem tantas práticas? Ela está mexendo no perispírito. Está mexendo no perispírito por quê? Porque, gente, nós estudamos, quer dizer, lá no centro, sobre mediunidade. Estudamos espírito, perispírito e corpo. O corpo, ele tem o espírito habita o corpo, mas nós temos intermediário o perispírito, porque o espírito, ele não tem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito, que fica entre o corpo e o espírito. Então, o perispírito, ele toma forma da matéria, forma do corpo. E o perispírito, quando nós desencarnamos, ele leva para o plano espiritual, aonde nós iremos, né, onde nos cabe, né, segundo nossas obras, nossa evolução, nossa vibração, ele carrega tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos. Então, se a pessoa deforma o seu corpo, ela está deformando o perispírito, porque o perispírito está dentro do nosso ser, juntamente com o espírito. Então, a mãe Cléia estava falando sobre pessoas que fazem prática ali, prática aqui, outra cá, outra lá. E eu falei, mencionei sobre... mãe, e as pessoas que, independente de religião, de sexo, de opção sexual, porque o espiritismo, ele não condena, pelo contrário, o espiritismo, ele explica, ele dá a explicação, o porquê acontece isso com a pessoa, porquê a pessoa no corpo de homem, mas ela tem tendência feminina, ou vice-versa. É uma provação que a pessoa está passando. E tem explicação. Às vezes as pessoas teve muitas encarnações num determinado sexo e veio nessa vida com um outro sexo. Mas isso, gente, não é castigo, isso não é pecado, pecado não existe, isso não é mal nenhum. O espiritismo é uma religião que nunca discriminou sexo ou opção sexual, homossexualismo, gay, seja lá o que for, como chamamos. Então, eu perguntei isso, e a pessoa que corta o seu membro para ser mulher, por exemplo, ela não está deturpando pelaquilo que ela veio, ela não está deformando o seu corpo, mutilando o seu corpo. É diferente de uma pessoa que perde uma perna no acidente e é colocado prótese, né? É diferente, porque há atenuação, porque a pessoa precisa andar, ela precisa trabalhar às vezes. Tem pessoas, eu trabalhei no Fórum de Bangu, Jorge já me encontrou algumas vezes lá no calçadão, né, Jorge? Tinha uma pessoa lá, trabalhava lá no Fórum de Bangu, cadeira de roda, cadeirante. Ela não andava, as pernas dela, ela era aleijada mesmo, né? Tem um nome que se dá, nós falamos aleijado, né? Ela tinha deformidade nas pernas, não andava. Ela passou no concurso, podendo ficar de boa vida, né? Ou podendo se aposentar, porque tem programas, pessoas que não podem trabalhar, têm deficiência, pessoas especiais, cegas, que ela recebe aposentadoria pelo INSS. Recebia com a facilidade. Hoje é um caos para você receber. Aqueles que têm direito, por lei, está sendo um caos. Talvez pela pandemia ou talvez pela corrupção. Então, eu trabalhei com uma pessoa lá em Bangu, que ela ia de cadeira de roda. Trabalhava lá, deve estar lá até hoje, porque eu saí, vim para Jacarepaguá, perto de casa, né? Moro aqui. Então, gente, se a pessoa perde uma perna no acidente, ela coloca uma prótese, né? De platina, de vários outros materiais que existem hoje, né? Se ela coloca, ela não está, vamos dizer assim, mutilando o seu corpo. Ela está, através da ciência, se ajudando
e tentando se melhorar para progredir na vida, para continuar trabalhando, fazendo as coisas. Porque, às vezes, a pessoa se faz de coitada. Ah, eu sou aleijado, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se não conseguir aposentadoria, vai pedir esmola, vai chorar, e todos vão ajudar, né? Mas, exemplo, foi essa pessoa que eu conheci lá em Bangu, trabalhando em cadeira de roda, né? Então, não é desculpa para ninguém. Mas, voltando à questão, eu perguntei, né? Levantei a questão, isso eu já sabia, que já estudei. Se a pessoa se mutila para trocar de sexo, como ficaria no mundo espiritual? Ou como voltaria, né? E a mãe Cré falou que isso foi perguntado, por coincidência, na Rádio Rio de Janeiro, no mesmo dia, né? Na noite anterior, foi perguntado isso. E ela falou, só a ciência para responder. Mas nós sabemos mais ou menos, né? O que acontece, o que pode acontecer. Mas o que eu achei estranho, uma pessoa lá falou que veio logo falar sobre sexualidade, homossexualidade. E eu havia perguntado sobre as pessoas que se mutilam, que a mãe Cré falou sobre pessoas que fazem prática. Citou a Gretchen porque ela fez mais de 20 ou 30, nem lembro. E ela está deformando realmente. Claro que nós devemos nos cuidar. Devemos, sim, com certeza. Se alguma coisa que nos faz bem, tudo bem. É a atenuação dos espíritos que nos protege, a espiritualidade superior de Jesus, dos grandes espíritos que governam a Terra, que governam nossos destinos. A atenuação, cada caso é um caso. Mas a pessoa veio falar uma coisa que eu não entrei em detalhes, porque a pessoa era assim, muito incisiva, e eu não gosto de debater quando a pessoa tem uma opinião que quer discutir. Mas a pessoa veio falar que não teria problema nenhum, porque até Chico Xavier era homossexual. Gente, aquilo ali, assim, me veio assim, eu respirei, porque, gente, Chico Xavier está acima da nossa condição quando aqui encarnado, acima do que nós conhecemos como matéria, homem, mulher. Tanto é que eu tirei aqui, vou repassar aqui para vocês lerem. Ele, eu até falei no dia, ele canalizou toda a sua energia, essa energia sexual que é inerente ao ser humano, ele retirou, ele aproveitou essa energia para a mediunidade. Ele trabalhava 12, 18, 20 horas ou 24 horas, virava noite, dia e noite, trabalhando. Isso porque toda a energia que ele tinha, toda a energia que o homem desgasta aí com sexo desregrado, com bebida e outros vícios, ele direcionou para a mediunidade que ele já tinha. Então, as pessoas não acompanhavam Chico Xavier. Então, eu, fazendo uma pesquisa, vi aqui uma coisa assim, muito importante. Eu gosto de pesquisar, gente. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Vida de Chico Xavier? Tá, Jorge? Tá, né? Primeiro que a pessoa que colocou essa afirmação foi Gaspareto. Gaspareto, nós sabemos que ele abandonou o espiritismo, igual fez Valdo Vieira, igual Zíbia Gaspareto. João falava lá no centro, o João tinha um pavor. Também não é assim, gente. Eles dedicaram o restante da vida deles, pai, mãe e filho, né? Mãe e filho, a vender livros e ganhar dinheiro. Que João tinha uma revolta muito grande. Ao contrário de Chico Xavier, um espírito muito evoluído, que nem um centavo sequer ele usufruiu da venda dos livros, que foi só para a caridade, mais de 400 livros psicografados, enquanto que até Divaldo, que é um grande também médium,
ele está em 200 e pouco, ainda está na metade, mas ele disse que vai viver 100 anos. Ele disse que não tem pressa, ele tem uma missão muito grande ainda pela frente. Então, quem veio falar isso, que a irmã afirmou lá no centro, foi Luiz Gasparetto, aquele que minha irmã foi até num programa dele, que ele cobrava, tudo dele cobrava. Então, gente, há uma diferença entre ser médium, vocês vão concordar comigo, ou talvez não, vão ficar em dúvida, e ser espírita. Médium, quando nós estudamos mediunidade no centro, é a mediunidade, desde que o ser humano encarnou, o ser humano é médium, de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente, de intuição, de vidência, as pessoas dizem, eu não sou médium, não incorporo. Médium não é só incorporação, pelo contrário, mediunidade é intercâmbio, seja ela através de vidência, clareaudiência, seja através de intuição, psicofonia, que o espírito fala, mesmo sem a incorporação em si, mas ele fala através de você, através dessa mediunidade que é a psicofonia. Então, muitos têm a mediunidade, todos têm, na verdade, né? Menor ou maior grau. Muitos, mediunidade de trabalho, que é aqueles de Umbanda, que tem que trabalhar mesmo, tem que vestir a roupa e trabalhar. Muitos, como Chico Xavier conversava. Eu falei semana passada aqui, Chico Xavier, já velhinho, já 70 para 80 anos, por aí, conversando, atendendo uma senhora também idosa, perguntou, você está viva ou está morta? Pegando na mão dela, e a pessoa que fez essa entrevista, né, o autógrafo, o biógrafo de Chico Xavier, ele disse assim, Chico Xavier vivia nos dois mundos, vivia mais no mundo espiritual do que o mundo físico. Então, ele não tinha essa noção da vida como nós temos, de homem e mulher. Então, a pessoa falar que Chico Xavier era homossexual, mas quem disse isso foi Gasparetto, e a pessoa afirmou que Chico disse que era, mas não, veja bem, o apresentador e médium Luiz Gasparetto fez afirmação sobre homossexualidade do maior médium brasileiro, em entrevista para a revista G Magazine. Você vê que, para ser entrevistado pela revista G Magazine, que é uma revista também de cunho apelativo sexual, né? Não é uma revista que você tem informações de cultura só sobre nus, né? Homens nus. Então, para dar uma entrevista para uma revista dessa, a pessoa já realmente, eu vejo que o João tinha razão. Eu não critico, mas João criticava mesmo. João era enfático. A revista G Magazine, deste mês, no mês que foi falado isso. Segundo o filho da escritora Zíbia Gasparetto, homossexual assumido. O próprio mestre do espiritismo brasileiro interveio junto à sua mãe quando ele ainda era adolescente. Eu vou pular isso aqui para dizer o que Chico falou. Tá? Chico falou, segundo o livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, publicado no ano 2013, o médium não aceitava o rótulo de homossexual e seria celibatário. Ele dedicou sua vida à espiritualidade. Então, eu falei no dia, não, Chico Xavier não era. Para ele, homo é igual, ele era igual a todos. Agora, ele mesmo falou que nunca praticou sexo. Então, ele era celibatário. A pessoa afirmou, não, ele era homossexual, ele assumiu, disse que era. O homossexual é aquele que pratica sexo. Então, se ele mesmo falou na entrevista, seria celibatário, como um padre. Padre que não seja pedófilo, padre, no sentido de dedicar sua vida a Deus, o sacerdócio de Chico Xavier. Então, ele dedicou toda a sua vida, toda a sua energia, o sexo é energia. Sexo não é para ficar usando como um vício, como as pessoas usam
no dia a dia. Sexo é uma coisa sublime, mas nem isso Chico Xavier usava. Ele era celibatário, não homossexual, como foi afirmado, e como Gasparetto também afirmou. De que vale um perfume preso a um frasco? Disse Chico. Por que ficar preso a uma mulher? Minha família é a humanidade. É igual Jesus, gente. A família de Jesus é a humanidade. Jesus não precisou ter família. Teria dito o médium falecido, Chico Xavier, em 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade. Então, as pessoas não têm devido respeito ao grande ser que é Chico Xavier, o grande espírito muito evoluído que esteve aqui entre nós até pouco tempo. Mas as pessoas não respeitam realmente, são pessoas que fazem um desserviço ao espiritismo. Além de ouvir de terceiros, que não foi nem Chico que falou, foi Gasparetto. Eu estou falando isso aqui porque eu me senti ofendido, gente. Me senti ofendido. Porque Chico Xavier, eu sou, como eu disse, eu sou fã de Deus, claro, né? Nós somos. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sou fã de Jesus, de Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Chico Xavier, Divaldo, por aí vai. Todos grandes espíritas, todos grandes seres que fizeram o bem à humanidade. Não sou fã de Neymar, não sou fã de nenhum jogador, nenhum ator, nenhum desses, porque não estão nem aí para a gente. Se o Brasil perdeu, eles estão ganhando a fortuna deles, não estão nem aí se perdeu ou não. Então, eu não sou fã, não torço, e eu sou fã de Jesus. Jesus, todos os seus apóstolos, aqueles que realmente seguiram uma vida ímpar, sem erro, sem pecado, sem maldade, e ser caluniado assim, eu não pude ficar quieto. Uma pessoa que dá entrevista para a G Magazine, é onde sai revista de homens nus, desculpe falar aqui, Gasparetto falar assim de Chico Xavier, porque ele abandonou o espiritismo e ficou milionário às custas de vendas de livros, ele e a mãe. Não é por isso que todos vão desencarnar um dia, todos. Não é por isso que ele ficou doente, teve câncer, não. Gente, isso não é castigo, não. Mas a idoneidade da pessoa já fala por si, né? Então, eu vou encerrar esse assunto aqui, voltar onde nós paramos, né? Que é o estudo onde nós estávamos, né? Mas falando sobre isso, gente, eu estava falando sobre Chico porque Chico esteve aqui, desencarnou, está assistindo essa transformação que a Terra está passando, Emmanuel já está encarnado, como eu falei, todos esses espíritos, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, eles estiveram na época de Jesus, como acabei de falar há pouco tempo, né? Divaldo, Joana de Cuso, Clara de Assis, que foi a companheira fiel de Francisco de Assis, e Joana de Ângeles, atualmente encarnada, que vai encarnar na Terra, segundo Divaldo, ajudar nessa transformação planetária que estamos passando. Mas, voltando aqui, mas aí daquele que ocasionar... Não, escândalo já falei. Voltei aqui. Não, Serginho, é isso, né? É 16, Serginho. 16, tá? Deixa eu ver, isso. É 16. É isso. Mas é daquele que ocasionar o escândalo. Quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, os homens que tiveram seus maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. Aí, eu repito, gente, essa punição é que está escrito. A punição é consequência do karma, consequência do que plantou. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido, por sua vez, um mau filho.
Então, você vê que não é castigo. Ele está passando o que ele fez. Ele está sentindo na pele o que é ser mau filho. Então, ele tem um filho que é mau, que pratica as coisas ruins, que dá trabalho. Mas é para ele ver, para ele aprender. Aprender pela dor. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, não é castigo. Deus não pune. Então, se ele tem um mau filho, é porque ele foi mau filho em outras vidas. Então, ele está aprendendo com o exemplo do filho. O filho está ensinando a ele o quanto é ruim ser um mau filho, ingrato. Então, voltando, ele sofre agora a pena de talião. Talião nesse sentido, né? É a lei do karma, não do talião, que tem que sofrer o que você fez. Sofrer olho por olho, dente por dente. Não é assim. A explicação é essa. Ele plantou, ele foi um mau filho, foi isso e aquilo, ele vai ter um filho que também vai ser a mesma coisa, para que ele veja quanto é ser ruim, ter um mau filho. Então, ele vai aprender. Mas isso não desculpa o filho, e ele deverá ser castigado. Castigado no sentido de quê? Ele deverá também ter as consequências, não é castigo. Lei do karma não é castigo, a lei do karma é compensação. Ele deverá compensar, deverá passar a mesma situação e aprender a lição. Karma é compensação e aprendizado. Então, ele deverá ser, está castigado, mas já expliquei, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, voltando aqui, a leitura. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É uma metáfora enérgica. Claro, né, gente? Ninguém vai cortar a mão se ela é motivo de escândalo. Que seria absurdo levar o pé da letra. E que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós, veja bem a interpretação, destruirmos em nós todas as causas do escândalo. Ou seja, do mal. Não é cortar a mão. Se a minha mão deu uma facada em alguém, num bom sentido, eu cortar ela, porque eu fiz o mal com ela. Mas não é nesse sentido. É no sentido que a mão que fez o mal, ela vai ter que compensar aquele mal. Então, o escândalo virá, através do que eu cometi. É nesse sentido. Que senão, nós perderíamos mão, braço, perna, veríamos um cotocozinho sentado ali numa maca, né? As pessoas tendo que nos levar, né? Que nem braço teríamos para apertar o botão ou rodar a roda, né? Ou simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar, olha só a explicação, do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Essa é a interpretação que Jesus nos deu, que ele quis dizer com isso. Quer dizer, ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que ser ela o instrumento de uma má ação. Quer dizer, aquela mão vai servir, vamos dizer, que uma futura encarnação ele ser um cirurgião. Ele vai utilizar a mão, é compensação, é aprendizado. Ele vai compensar. Se numa mão ele cortou, ele mutilou, se ele matou, né? Com essa mesma mão em outra encarnação, ele vai salvar centenas de vidas como um cirurgião. Então, é nesse sentido, ele vai aprender a lição, ele vai utilizar para o bem. Nós temos que reverter essa situação, compensar, fazer o bem. Então, melhor ser privado da visão do que ter os olhos servindo para maus pensamentos. Né? Também é o mesmo sentido. Jesus nada disse de absurdo para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. O Espiritismo explica tudo o que Jesus falou, que muitos não entendem, o que os evangélicos, os católicos ou qualquer outra religião não entendem. Os que estão nas parábolas, o que está nas sublinhas, por exemplo, vou interpretar como cortar a mão, gente. É um absurdo, né? Então, nós temos que ler o Evangelho para entender.
e ler mesmo, não é ler, não é, é estudar, não é dar aquela passada, lida rápida, não. É estudar mesmo, estudar para aprender. Então, a instrução dos espíritos é João Evangelista, né? João foi um dos espíritos da verdade, assim como Joana de Ângeles. Muitos não colocam o nome ali, eles colocam o espírito da verdade. E João Evangelista também, vários trechos dele, ele colocou o espírito da verdade. Mas nessa ele quis colocar o nome porque talvez a mensagem era muito importante. Joana de Ângeles também tem duas mensagens, segundo Divaldo, que ela se apresenta como espírito da verdade. Espírito da verdade é um conjunto de espíritos, né, que veio trazer a revelação, a terceira revelação, que é a terceira vinda do Cristo. Né? Eu vou ficar por aqui, vou botar aqui o asterisco, senão eu me perco na próxima aula. Né? Onde está o asterisco? Opa! Aqui. Eu vou ficar por aqui, porque senão não consigo... Vamos passar da hora, né? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, mais uma semana, em verdade, né? Mais uma semana que estamos, né? Graças a Deus. Deus, nosso Pai, mais uma vez, mais uma semana, mais um dia de estudo, mais um motivo para agradecer por estarmos aqui estudando, por estarmos aqui em Teu sagrado nome, Te honrando, levando Sua palavra àqueles que estão para ouvir. Muitos espíritos ouvem as Suas palavras. O mundo é povoado por seres encarnados e desencarnados, e todos aqueles espíritos presentes em toda a face da Terra, que as nossas palavras, que as nossas lições, as lições de Jesus, as lições do Evangelho, possam atingir todos esses irmãos encarnados que se encontram perdidos e possam também alcançar, pela vibração positiva que as palavras de Jesus, quando é emanada, quando é dita, em conjunto com duas ou três pessoas, como ele mesmo falou, ele está presente. E ele está presente em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar da face de todas as galáxias, todo o universo, porque ele tudo criou. Então, que essas nossas palavras, que esse nosso estudo possa servir para ajudar a muitos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, todos aqueles que se encontram em hospitais, todos aqueles que se encontram em sofrimento, todos aqueles que se encontram em dúvidas, todos aqueles que estão nas prisões físicas, nas prisões mentais, que muitos estão presos em seus próprios pensamentos, estão presos em suas depressões, estão presos em suas mentalizações negativas, estão presos em suas obsessões. Então, que Deus possa levar essa luz, levar essa vibração a todos esses irmãos que estão em sofrimento. Especialmente, eu peço a Jesus, mestre, médico dos médicos, a Bezerra de Menezes, médico, nosso mentor, médico dos pobres, médico de todos, sobre a égide de Jesus e de Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, nós te pedimos,
Márcia Janete Silveira de Souza, Marcela Souza Silva, Maria Lúcia dos Reis, Ariane Reis de Souza, Yasmin Marieta Reis de Souza, e pedimos por todos nossos irmãos da face da terra, sem esquecer os irmãos de nossa casa também, como a nossa irmã Kátia, a neta da irmã que teve alta, filha do irmão Carlos, a nossa irmã, que está sempre presente em nossa casa, graças a Deus que teve a melhora, e que Deus possa abençoar, que Deus possa, com seu infinito amor, seu infinito poder, que tudo criou e tudo pode, para Deus nada é impossível, que possa curar essas pessoas, a nossa irmã Kátia, toda a humanidade, gente, toda a humanidade, não só aqueles que nos é querido, mas todos aqueles que precisam, que a falange poderosíssima do espaço possa olhar por todos eles, por todas essas pessoas. E assim, Senhor, te agradeço, se for do merecimento, todos possam receber aquilo que merecem, preferencialmente, Senhor, a cura. E, mais uma vez, agradecemos por tudo. Agradecemos por nós estarmos aqui, mas queremos que todos estejam também. E em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria, nossa mãe, Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para encerrar os nossos trabalhos na tarde e noite de hoje. Que assim seja. Bem, deixa eu botar o óculos, né? Bem, meus irmãos, mais uma vez, né, mais uma tarde de estudo. Estamos aqui, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, mais uma semana. E se Deus quiser, estaremos semana que vem aqui de novo, né? Eu só vou deixar aqui um recado para os irmãos. Eu talvez seguirei uma outra tarefa na casa. Talvez não esteja aqui no sábado. Talvez eu não continue fazendo a palestra online. Porque está tendo palestra online no sábado. Tudo bem, né? Muitas pessoas não podem estar presentes, né? Mas tem a reunião de quinta. Então, eu tenho assim, muita coisa a resolver, né? E talvez não esteja mais assim, dando aqui a palestra online. Porque está ocorrendo outra presencial sábado na casa, ao mesmo horário. E então torna-se sem sentido, né, gente? Eu sei que muitos não podem estar lá, mas muitos estão, né? A maioria estão. E vocês não perderam nada, porque existe a reunião de quinta. Quinta-feira vocês estarão presentes. Então, se eu não tiver, mas eu avisarei, tá? Eu me dedicarei à parte administrativa e à obra da casa. Reunião ou palestra, talvez futuramente, quando voltarmos quando Deus assim permitir, tivermos a vacina e tivermos todos, pudermos nos abraçarmos, né? Isso que é o mais importante, nos abraçarmos, estarmos presentes, né? E desejo a todos vocês um bom final de semana. Deus abençoe a todos. Deus, Jesus, Maria de Nazaré, abençoe o domingo de vocês.
tenham um ótimo final de sábado, um bom descanso, com as bênçãos de Deus. Se algum irmão quiser falar, fique à vontade. Antes de encerrar, nós temos um tempinho. Sérgio, obrigada, tá? Uma boa noite para você também. Fique com Deus, tá? Deus te abençoe. Amém. Se quiserem, mas... Então, tá tudo ok, meus irmãos. Então, eu vou encerrar, tá? Tudo bom, Sérgio? Oi, Jorge. Deus te abençoe, dê muita luz a você, Obrigado, Jorge. muita paz. Depois a gente fala, Tá ok, Jorge. tá bom? Depois eu ligo para você. Tá, um abraço, Jorge. Fique com Deus. Tá tudo bem com você? Tá, tô bem, sim. Ótimo. Graças a Deus. Irmã, eu soube na quinta-feira que a sua irmã estava... Tá internada aí. Tá internada. Ela continua? Continua. Minha irmã trabalha no hospital. É a segunda irmã que foi internada pela Covid. Ambas trabalham em hospitais. São guerreiras, né? São soldados de Cristo, né? Estão de frente ali, tentando salvar vidas, e acontece, né? Acaba acontecendo, né? E Deus é que sabe. Deus é que sabe. Não, Deus é tudo. Nós nunca podemos perder a fé, nunca podemos deixar de dizer, não, poxa, Deus, por quê? Não, tudo está dentro da lei de Deus. Deus é justo, perfeito e misericordioso. Tudo está conforme. Mas tudo Tenhamos fé que vai dar tudo certo. vai sim, vai sim. Tudo é vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus, né? Então, meus irmãos, Fica com Deus, tudo de bom para você, tenha uma boa noite. boa noite a todos, tá? Um abraço. Tchau, filho.